Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje vou falar novamente sobre um autor esquecido, infelizmente, mas que é o meu romancista favorito, Maurice Baring, a quem eu já dediquei uma aula de introdução ao romance católico. Eu vou deixar depois o link para esse vídeo aqui na tela final, quando terminarmos este vídeo aqui. Eu falei do romance Si, de Maurice Baring, no curso de Introdução ao Romance Católico. Aproveito para comentar, se alguém ainda não conhece este curso, ele está livre e gratuito aqui no canal. Eu falei sobre 12 romances ao longo de mais ou menos um ano, 12 romances católicos. Eu os comentei em detalhes, dei uma aula sobre cada um, e um deles é Si, de Maurice Baring, que, como eu comentei já na ocasião, é o meu romancista favorito. Eu conheci, eu me lembro muito bem como eu cheguei até ele. Isso foi mais ou menos em 2013, 2014. Eu estava lendo um livro do René Laloux, o romance inglês. Então eu vi mencionado um sujeito chamado Maurice Baring, que era um grande amigo de Hilaire Belloc e Gilbert Keith Chesterton. E é interessante porque o René Laloux só menciona isso. Ele menciona isso, que era um romancista, que era amigo do Chesterton, amigo do Belloc, fala sobre tudo que era amigo do Belloc. E eu fui atrás desse autor, e foi uma das surpresas mais gratas que eu tive na minha vida, porque eu me deparei com este senhor aqui da foto ao lado, que se tornou o meu autor favorito. E é o autor cujos romances têm maior impacto na minha vida, maior importância na minha vida, e portanto é sempre difícil falar dele, não é? Até que, há poucos dias, eu adquiri este livro aqui, Convertidos Literários do Século XX. Esse livro é um compilado de artigos de autores diferentes. A compilação foi feita pelo padre Ferdinand Lelot, da Companhia de Jesus. Aqui é uma tradução da editora Agir. Esse livro eu comprei na estante virtual. Tem alguns exemplares disponíveis ainda. E dentre os autores temos aqui Saint Edith Stein, Beato Charles de Foucault, Gertrude von Lefort, Ernest Sicarfe, o neto do Ernest Renan, Eve Lavalière, Paul Claudel, Evelyn Waugh, Gilbert Keith Chesterton, Jacques Rivière, Maurice Baring, Thomas Merton, Gabriel Marcel, Charles Péguy e Henri Bergson. Sobre cada um desses autores tem um artigo falando sobre a conversão e sobre a obra deles, sobre o impacto da fé católica na vida deles. E o artigo que eu encontrei aqui sobre Maurice Baring é de um crítico literário católico que eu desconhecia, Louis Cheyne. Depois eu fui pesquisar algumas coisas sobre ele. De fato, ele era um crítico literário preocupado com o problema da literatura católica também, e ele se tornou amigo do Maurice Baring. Então aqui temos algumas conversas em primeira mão. Vocês vão encontrar algumas informações em português sobre Maurice Baring em livros do Joseph Pearce. Em Convertidos Literários, que eu não tenho aqui, eu não trouxe comigo quando eu me mudei, mas em Convertidos Literários, o Joseph Pearce dedica um capítulo ao Maurice Baring. O próprio Maurice Baring tem um livro de memórias, The Puppet Show of the Memory, em que ele não fala muito. Eu mencionei isso na aula de Introdução ao Romance Católico dedicada a Si, e até por isso eu não vou me aprofundar nos detalhes biográficos do Baring, pelo menos segundo os quais eu consegui informações, que eu já falei disso na aula dedicada a Si. O que eu quero mencionar é que ele não fala muito sobre a sua Eneida espiritual, para usar o título do livro que relata a conversão de Monsignor Ronald Knox. Ele simplesmente diz nas suas memórias que ele foi recebido na Igreja Católica em 1909, na Igreja do Oratório de Brompton, em Londres, e que foi o único ato da sua vida do qual ele nunca se arrependeu. É só isso que ele diz, ele não diz mais nada. Ele não fala sobre a sua perspectiva do romance católico. É importante mencionar que o Baring também, isso eu reitero, um outro comentário que eu fiz na aula em questão, ele foi muito lido, muito traduzido. Eu tenho os romances completos do Maurice Baring em espanhol, por exemplo, há traduções para o português. Acho que de boa parte dos livros dele, hoje em dia já é difícil encontrar. Eu tenho algumas, mas já não vejo tantas disponíveis assim na estante virtual, de modo que eu não consigo saber se todos os romances dele
foram traduzidos para o português em algum momento, mas eu posso dizer que os principais foram Cat's Cradle, traduzido como A Princesa Branca, traduzido pelo Lúcio Cardoso, a Daphne Eden, traduzido pelo Oscar Mendes, uma excelente, duas excelentes traduções, não é tanto a do Lúcio Cardoso quanto a do Oscar Mendes. E o Barron influenciou grandes autores católicos, como o próprio Evelyn Waugh, como François Mauriac, Prêmio Nobel de Literatura, grande romancista católico, que tinha uma admiração gigantesca pelo Maurice Barron. E, dentre os nossos autores, a influência mais clara, inclusive citada nos seus romances, é a influência sobre o José Geraldo Vieira. Ele cita o Barron várias vezes. Ele tem nos seus livros estruturas parecidas com a dos romances de Barron. Então, a força que Maurice Barron teve sobre ele foi muito grande. O estilo dos dois é parecido. Uma certa visão sacramental no Barron é muito mais forte, porque o Barron continuou primariamente como um romancista católico com uma visão sacramental da realidade. O José Geraldo Vieira foi gradativamente se preocupando com outros temas, né, com outro modo de enxergar a realidade. Mas essa influência, então, a gente consegue ver marcada sobretudo nos dois primeiros romances do José Geraldo, A Mulher que Fugiu de Sodoma e Território Humano. Né? Porque é Território Humano de que isso já em A Ladeira da Memória nós temos o Jorge falando com a Renata, eles estão escrevendo um livro na estrutura de Barron, ele está falando de território humano, um segundo livro do José Geraldo. Até porque A Ladeira da Memória é fortemente autobiográfico, né? Esse segundo livro de que ele se refere, a que ele se refere é Território Humano. Lembrando muito Daphne Eden, Cat's Cradle, que são dois dos principais romances de Maurice Barron. Então, apenas alguns detalhes biográficos para a gente não passar em branco. Barron nasceu em 1874 e faleceu em dezembro de 1945, já depois da Segunda Guerra Mundial. Ele esteve na Força Aérea, no Serviço de Inteligência, durante a Primeira Guerra, porque ele conhecia uma porção de idiomas. Ele estudou em Eton, ou na Public School de Eton. Depois ele foi para a Universidade de Cambridge, passou um tempo lá e depois foi para Oxford, onde ele conheceu primeiro Hilaire Belloc e depois o Gilbert Keith Chesterton. Belloc já católico de berço, e Chesterton ainda não. Chesterton, aliás, foi recebido na Igreja Católica bem depois do Maurice Barron. Não é? No ano em que Maurice Barron é recebido na Igreja Católica, é o ano em que Chesterton publica Ortodoxia, em 1909. Se eu não estou enganado, é 1909, me parece. Enfim, me corrija aí nos comentários se eu estiver errado. E o Barron não tinha religião. Nessa época, já como jovem, ele se considerava um agnóstico. E uma das coisas que ele dizia como jovem é que se fosse para ele ter uma religião seria o catolicismo, porque era a única que ia até as últimas consequências das suas ideias. Ele admirava esse esforço intelectual e a clareza intelectual da Igreja Católica, da ideia católica, por assim dizer, mas que ele dizia que ele precisava aceitar as primeiras proposições. Aceitando as primeiras proposições, viria todo o resto, mas ele não conseguia aceitar as primeiras proposições. Então, qual que era a posição do Barron? A posição agnóstica. Ele era filho do Barão de Revelstoke, acho que o quinto ou sexto filho, ele só tinha um irmão mais novo que ele, o Hugo. Enfim, outro nome francês, não é? O Barron, os pais do Maurice Barron eram bastante francófilos. O Barron teve uma babá chamada Cherie, que também era professora, que influenciou muito, francesa, com quem o Barron se correspondeu e com quem ele teve contato até o fim da vida dela. Ele realmente tinha muito carinho por ela. Ela percebeu o talento dele com as letras e o Barron aprendeu francês como um nativo. É fascinante isso, porque ele entra no serviço diplomático, certo? Então, no exame de ingresso, no concurso para o Foreign Office, o Barron não vai tão bem em algumas outras disciplinas. Não é até porque a prova era muito técnica. Ele mesmo conta isso nas memórias dele, que, poxa, ele conseguia ler as obras completas do Theodor Mommsen, o historiador. Ele tinha acabado de ler, mas para o exame ele precisaria só memorizar algumas palavras técnicas. Então ele sabia alemão,
Só que às vezes passava um sujeito que não sabia alemão bem, tão bem quanto ele, mas que conhecia aqueles termos técnicos. E aí no francês, o examinador, ele depois teve essa informação, o examinador de francês pesou muito na aprovação dele, que ele falou para os outros professores, né, para os outros corretores ali, para a comissão encarregada de aprovar ou reprovar os candidatos, que era um francês, aliás, esse professor disse assim, olha, pelo amor de Deus, esse cara aqui escreve como um nativo. Eu nunca vi alguém escrever em francês assim, então um estrangeiro escrever em francês tão bem, não é? Então, ele sabia vários idiomas, ele aprendeu alemão, francês, ele aprendeu espanhol, ele aprendeu grego também, aprendeu italiano. Acho que o primeiro lugar para o qual ele foi, eu não lembro se foi a própria França, acho que foi a própria França como assistente, depois ele passou um tempo na Dinamarca. E ele aprendeu a língua dinamarquesa também. Ele gostava de ver as peças do Ibsen, ele aprendeu a língua mesmo. E foi na Dinamarca que ele se apaixonou pela Rússia. O Bering era um apaixonado pelo país. Ele conheceu um conde russo, que era do serviço diplomático, eles ficaram muito amigos. O Bering viajou para a Rússia e aprendeu o idioma russo. Ele conseguia ler Tolstói, Chekhov, Dostoiévski no original. Inclusive, ele propôs, foi o primeiro a propor que Dostoiévski fosse traduzido para o inglês. Ele iria traduzir o Dostoiévski, mas infelizmente os editores não aceitaram porque não era parecido com Tolstói. Enfim, se tivessem aceitado hoje, teríamos traduções de Maurice Barry, feitas pelo traduções do Dostoiévski feitas pelo Maurice Barry. Enfim, essa é uma coisa que eu sempre penso e lamento. Como eu disse, em 1909 ele foi recebido na Igreja Católica e não deu muitos detalhes, pelo menos não publicamente, não é? Ele não tem um livro que conta a sua conversão, não tem nada disso. Tem um poema, como a gente vai ver. Ao fim da vida, ele foi acometido pelo mal de Parkinson. E quando a doença foi tomando conta dele, nós já vamos ver um depoimento de um amigo dele, um grande escritor que não era católico, André Maurois, que o viu já no fim da vida, não é? Foi acometido pelo Parkinson. Aí uma amiga dele, a Lady Lovat, também já com um pouquinho mais de idade, mais idosa, e o filho dela o levaram para a Escócia, para o castelo deles, e cuidaram do Bering, que era solteiro, até o fim da vida. E o Bering está enterrado no cemitério da família Lovat, no castelo deles. Uma das características que o Louis Chêne, esse crítico literário francês, amigo do Bering, coloca é que o Bering chegou à igreja também pelo caminho da beleza. Ele chegou pela via intelectual, que ele também tinha, muito forte, mas sobretudo pela via da beleza. A gente precisa se lembrar que o Bering era um artista. Então ele escreveu peças de teatro, escreveu muita crítica de arte, ele deixou o serviço diplomático para se tornar jornalista. Ele também era poeta. O primeiro livro que ele publica é uma coletânea de versos. E ele começou a publicar romances, acho que o primeiro que ele publicou ele já tinha 42 anos. Então ele era um autor que já tinha uma carreira literária, ele já era um crítico teatral conhecido, já era um jornalista conhecido, já tinha poemas publicados e lidos, e depois disso foi que ele começou a escrever romances. Ele escreveu romances já na sua maturidade. Essa é uma informação importante para nós. E o Bering então trilhou o caminho da beleza. Uma das coisas que eu quero dizer para vocês, logo de início, é o primeiro parágrafo aqui do ensaio do Louis Chêne. O título do ensaio é Maurice Bering, Pelos Caminhos da Beleza. E aí diz o Louis Chêne como ele conheceu a obra do Maurice Bering, que foi assim. Um texto de André Maurois, lido por volta de 1930, despertou minha curiosidade com relação a Maurice Bering. Sábio, palhaço, poeta e santo. Sábio, palhaço, poeta e santo. Se vocês leram a autobiografia do Chesterton, ele descreve um banquete em que eles estavam. Estava o Bering presente, o Belloc e vários outros amigos deles. E o Bering é descrito pelo Chesterton como o sujeito mais divertido, como o sujeito que sempre conseguia fazer alguma bagunça ali no meio para que todo mundo pudesse rir. Ele era, nesse sentido, um palhaço,
um homem divertido, um homem que animava todo mundo. Sábio, palhaço, poeta e santo. Barry é um homem que levou a vida espiritual muito a sério. E a gente vai ver isso no fim. Assim nos era apresentado o autor de Daphne Eden e de Cat's Cradle, A Princesa Branca. Lancei-me avidamente aos dois livros, que me deixariam uma impressão inesquecível. Acho que eu mencionei, há alguns minutos, que o Shane, inclusive, dedicou um livro ao Maurice Barry. Infelizmente eu não pude encontrá-lo, mas o Louis Shane dedicou um livro inteiro ao Maurice Barry, que, como vocês podem supor, desde que eu descobri isso, acabou de se tornar o meu sonho de consumo, não é? Encontrar esse livro do Louis Shane dedicado ao Maurice Barry. Sobre a conversão, ele não fala muito, mas o Louis Shane comenta. Deixa eu ver, 208, 219. Quando o Barry estava em Roma, e ele também trabalhou no serviço diplomático em Roma, ele esteve lá, ainda não recebido na Igreja Católica, esteve lá por ocasião do jubileu do Papa Leão XIII. E ele ficou impressionado com a beleza da cerimônia. A beleza tocava muito Barry. E depois de um determinado momento ela se tornou um problema. Em um certo período da sua vida ela se tornou um problema. Um problema para ele, como se tornou para o próprio Louis Shane, que foi perguntar ao Barry sobre esse problema. E a gente já vai ver qual é esse problema. Diz o Louis Shane que o Barry lutou 10 anos. Ficou 10 anos na porta antes de ingressar na Igreja Católica. Maurice Barry sempre foi muito discreto sobre as circunstâncias de sua conversão ao catolicismo. Mal se refere a isso, até mesmo em suas memórias, The Puppet Show of the Memory. Em nossa longa correspondência, encontro apenas sóbrias alusões. Ou seja, o Barry não só não fez referências públicas nos seus livros, de repente numa carta, num ensaio, mas parece que ele não falava nem com esse amigo dele. Nós sabemos, claro, que o Barry trocou correspondência com Belloc, com Chesterton. Não sei se essa correspondência existe, se ela está disponível, se ela foi preservada. O fato é que, até pelas viagens do Barry, como ele viajava muito, trabalhou no serviço diplomático, depois passou muito tempo na Rússia como jornalista, e sempre mantinha contato com seus amigos, mesmo que de longe. Então, ele recebia cartas, recebia e mandava cartas dos seus amigos. De novo, a coincidência dos anos, não é estranho se pensar que o Barry tenha sido recebido na Igreja Católica no mesmo ano em que Chesterton publicou a sua ortodoxia. Em 1909, na véspera da festa da purificação de Nossa Senhora, após 10 anos de luta na qual foi arrancado lentamente, como puxado por uma corda, a twitch upon the thread, lembram daquele capítulo de Brides Revisited, em que Lady Marchmain lê esse conto do Padre Brown, a twitch upon the thread, aquela linha pela qual Deus nos pesca, que é um conto do Padre Brown, como puxado por uma linha a um emaranhado de obstáculos, ingressou no seio da Igreja Romana, no Brompton Oratory de Londres, pelas mãos do Padre Sebastian Baldwin. Eis o fato. Seu testemunho está contido em uma frase em um poema. A frase diz simplesmente que esse acontecimento é o único em sua vida do qual está certo de que jamais se arrependerá. É o que ele diz nas suas memórias. E o poema se chama Vita Nuova, está publicado nos seus Collected Poems, que estão disponíveis já em domínio público. Aqui tem a tradução desse poema que eu faço questão de ler para vocês. Por que tremer, ó minha alma insensata? Por que hesitar? Por mais leve que seja a batida, ela será escutada. Bati e logo veio a palavra de resposta, ordenando-me que entrasse em meu próprio reino. Encontrei-me em um lugar familiar, e nele minha alma alquebrada se reergueu. Tornei a descobrir o sorriso de cada face, perdido havia muito. Lembrei-me daqueles que eu havia esquecido, ajoelhei-me e recebi, em incomparável deslumbramento, as boas-vindas de um rei que era meu amigo. A conversão
A conversão faz com que nada da sua vida seja perdido. Percebe? Não é uma ruptura, mas muito pelo contrário. Ele se lembra do que ele já tinha esquecido. Porque tudo aquilo entrou para a eternidade. E quem conta isso a ele é o rei que o recebeu como amigo. Encontrei meu tesouro e lugar de meu repouso, minha terra materna, minha casa de sempre. Para lá dos escolhos da traiçoeira espuma, conheço as luzes que espalham o clarão na alma. Eu sei, não há palavra mortal a articular, pois o que deve ser dito é imenso e profundo. Mas felizmente, se Deus quiser, além do dia, libertado dos laços e dos limites da palavra, fortificado pela língua que os anjos ensinam, dividirei meu segredo com o serafim. E esse poema nos faz pensar em por que o Beren era tão reservado na sua jornada. Não é que ele tivesse algo a esconder, mas isso nos lembra muito do início da autobiografia, da jornada espiritual desse grande santo que influenciou Maurice Beren e tantos outros autores católicos, que foi a raiz desse English Catholic Literary Revival, que foi São John Henry Newman. Em Apologia pro Vita Sua, em determinado momento, ele fala desse pudor que ele tem, da vergonha que ele tem de revelar a sua maior intimidade, que é a intimidade com Deus. E aqui a gente vê que Maurice Beren também tem essa intimidade, sendo recebido pelo rei que era seu amigo. E que ele diz, nesse poema Vita Nova, que ele não encontra as palavras capazes de expressar. Não há palavra mortal a articular. Ou seja, ele não diz porque ele não consegue. Ele não consegue dizer, ele não consegue descrever essa batalha. E ao mesmo tempo, depois, ele não consegue descrever essa comunhão que ele experimentou. Isso é algo que está entre ele e o serafim, entre ele e os anjos, entre ele e o próprio Deus. Ele é reservado, não, em parte talvez, não é por não querer tentar corromper, não corromper, mas de algum modo diminuir a beleza dessa intimidade que é tão grande que transcende a sua capacidade de comunicação. Sendo ele um escritor, sendo ele um artista da palavra, ele não consegue encontrar as palavras exatas. E é por isso que ele não fala. É por isso que ele não fala. O Louis Chen também nos conta um pouco sobre a concepção católica de romance que Maurice Beren tem. Inclusive, esse é um título de uma sessão, Uma Concepção Católica do Romance, que começa logo em seguida esse poema Vita Nova. Eu quero ler um parágrafo aqui para vocês. O Louis Chen apresenta muito a visão sacramental da realidade que Maurice Beren tinha e a atenção que ele dava ao cotidiano. Isso é muito bonito e também foi algo que me pegou nos romances do Beren. Entretanto, se o lermos cuidadosamente, o romancista, longe de afirmar-se alheio aos sombrios aspectos da vida, aos tormentos de seus irmãos, tornava-os ainda mais sensíveis do que os outros, graças à própria reserva que se impunha. Seu êxito supremo consiste em revelar por transparência, em meio aos refinamentos de uma sociedade privilegiada, tragédias surdas, latentes e contidas, mas prestes a explodir. Os personagens do Beren eram sobretudo de classes altas como a classe dele mesmo. Então era um autor elitista? Não. Era um autor que viu nesse meio, nessas pessoas, uma luta profunda que é para além do conforto material. Uma luta, tragédias surdas, latentes e contidas, mas prestes a explodir. E cujas explosões não aconteciam em grandes episódios. Os seus enredos não são mirabolantes. As tragédias são sobretudo interiores como as nossas. Nós que de um modo geral vivemos num conforto material. Um amigo, o Jan Franczak, que é outro grande admirador e tradutor do Maurice Beren para o polonês, que fez uma entrevista com Joseph Pearce sobre Maurice Beren, e de quem eu fiquei amigo por causa do Beren. O Jan comentou uma vez comigo, veja, essa elite de que o Maurice Beren fala, pelo menos nas características econômicas, veja, é muito comum
esse modo de vida é muito próximo das pessoas do nosso tempo. Em que há tragédia, assim, uma tragédia sobretudo surdas, interiores, latentes e contidas, mas sempre prestes a explodir. E é isso que Morris Barron nos mostra nos seus romances. Né? Existem ali aquelas regras sociais, aqueles acontecimentos exteriores. O Oscar Mendes também lembra disso no prefácio da tradução que ele fez de Daphne Eden. Sempre tem algo ali que é muito maior. E essa transparência é uma transparência do cotidiano. Morris Barron consegue enxergar a twitch upon the thread, ele consegue enxergar essa linha de pescar, por assim dizer, que é uma linha transparente, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, uma linha transparente. A gente quase não vê, mas ela está ali. E é essa linha que é a providência divina sobre cada um de nós. E é isso que o Barron consegue enxergar. Como essa linha vai guiando esses personagens. E como eles têm trajetos como o peixe que é pescado, que às vezes ele quer escapar. Né? Ele quer escapar, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele enrosca a linha. É isso que acontece com esses personagens, que enroscam essa linha invisível. Sem saber que, ao contrário do peixe, do peixe que a gente pesca, do peixe literal, não é? Eles ali estão sendo pescados para a sua salvação, para o seu bem, para a sua felicidade. Eles não estão sendo puxados para um sacrifício da vontade de outra pessoa, de uma pessoa mais forte, não é, do que eles, mas eles estão sendo puxados para o seu verdadeiro caminho. E muitas vezes eles não vão. Às vezes eles cedem, conseguem, percebem, acompanham o sentido em que a linha os puxa, em que Deus os puxa, mas às vezes eles vão para outros lados, eles se enganam. Né? Eles se enganam. Mesmo os que já, por exemplo, a Blanche, em A Princesa Branca, mesmo os que sabem que querem seguir aquele caminho da linha, acaba se enroscando, acaba se enganando, achando que a linha puxa para um lado, quando na verdade está puxando para o outro. Ela vai para aquele lado que ela acredita, e ela sofre com isso. E tudo isso é muito sutil, tudo isso dentro dos acontecimentos cotidianos. E tudo isso nos é mostrado com transparência, através dos acontecimentos cotidianos, exatamente como é na nossa vida. Tá, mas sendo o Barron, então, esse romancista católico, consciente do que é um romancista católico, será que ele se enxergou como uma espécie de apologeta ou sacerdote? De novo, não. Morris Barron era, em primeiro lugar, um artista, seguindo, mais uma vez, as indicações que Sir John Henry Newman colocou para o romance católico na sua ideia da universidade. Né? Perceba a influência do Newman aqui, mais uma vez. Diz o Louis Chen: como eu abordasse com ele a questão da finalidade da obra de arte, isso aqui é crucial, Barron, que segundo a justíssima observação de Hilaire Belloc, foi mais adiante do que Monsignor Robert Hugh Benson no estudo do problema anglicano, no livro que ele publicou, Robert Peckham, só uma nota aqui, que foi traduzido e publicado em português como O Trono e o Altar, é um livro que vale muito a pena ler para entender o problema anglicano, e cujos romances podem ser reivindicados pela apologética, pareceu-me plenamente sincero quando me afirmou jamais haver pensado ao escrever que sua tarefa se aparentasse a um sacerdócio. E aqui o Barron realiza aquilo que a Flannery O'Connor falou. O artista, ele tem que fazer o seu papel. Ele tem que ser um bom artista. E aí, se Deus quiser, é Deus quem vai tomar a sua obra como instrumento, mas não o próprio artista. Guiava-o apenas a preocupação de ser fiel à verdade. Dizendo a verdade, atingia as almas que quase sem o ter querido expressamente. De resto, sabia ler admiravelmente no próximo ou expor em uma página aparentemente neutra a confissão implícita de uma luta com a graça. Tenho bastante faro, reconhecia, para dizer de antemão que uma pessoa se converterá. Esse faro se traduzia na capacidade de descrever, de novo, na transparência da vida cotidiana, ou vendo a vida cotidiana e os acontecimentos cotidianos como transparentes, a luta interior dos personagens. E é isso que ele nos mostra. Tá? Todas essas lutas interiores em todos os seus personagens, em todos os seus romances. Então a finalidade do romance católico é ser, antes de tudo, um bom romance. A fidelidade à verdade da natureza humana, tal como criada por Deus. Uma natureza que, consciente ou inconscientemente, busca a Deus, quer ela saiba ou não.
mas que está numa peregrinação até Deus. E o título de outra sessão é Deus pelo caminho da beleza. Tanto a beleza como a cruz estiveram muito presentes na vida de Maurice Barron. E uma preocupação do Louis Shen, até que ele consulta o Barron, é se esse apetite pela beleza mesmo, que nos faz fruir, que é agradável, gostosa, boa, se ela não nos afasta da ascese. Encaminhar-se, diz o Louis Shen, para um Deus de bondade não envolverá os riscos de erro, os perigos que pode comportar a pesquisa apaixonada de um Deus de beleza, mais grata àqueles espíritos sobre os quais as imagens exercem uma influência capciosa. É esse respeito que se pode verificar o acerto da frase de Angela de Foligno: para mim, o amor a Deus é, acima de tudo, suspeito. Porque será que a beleza não nos faz esquecer desse homem-deus, nas palavras do Louis Shen, humilhado e pregado na cruz? Será que a beleza, o deleite pela beleza, não nos faz esquecer da ascese? Ele escreveu uma carta ao Maurice Barron, perguntando sobre isso, era uma dificuldade dele. Então Barron respondeu-me, diz o Louis Shen, que se tinha inquietado muito com esse problema, que aliás não parecia embaraçá-lo mais. E sua resposta me foi devolvida mais tarde, quando me enviou um documento que conciliava suas aspirações de esteta e sua submissão aos preceitos cristãos. O que é essa submissão de esteta do Maurice Barron? Se vocês assistiram a aula sobre si, se por acaso leram o romance, viram como a literatura é essencial na vida desse personagem. Os autores que ele encontra ao longo da vida. O contato com a literatura não é uma coisa afastada. Em Jayber Crow a gente vê um pouco disso também. Mas sim algo que é parte da vida daquele sujeito. Os livros que ele leu, as obras de arte que ele contemplou, sejam de literatura, sejam das outras artes, se tornam parte da sua vida, são assimiladas por ele. Dão sentido para a vida dele. Mostram um sentido, melhor dizendo, que a vida dele tem. Então aqui são obras de arte que são assimiladas. Nesse sentido, ele é um esteta, um admirador da beleza, porque a beleza o vai guiando ao longo da vida, o vai ensinando a viver melhor. Mas será que isso se não contraria, pelo menos não assusta, em relação aos preceitos cristãos? Não assusta o sujeito que tem essa perspectiva, essa vida, em relação aos preceitos cristãos de ascese, de penitência? Preocupado com as tentações, preocupado como ele pode se perder. E aí, o problema do Barron, em que ele tenta ajudar o Louis Shen, foi uma iluminação que ele recebeu de ninguém menos que o padre Vincent McNabb, esse dominicano famoso, grande amigo também do Chesterton, do Belloc, que se vocês leram a The Old Thunder, a biografia que o Joseph Pearce escreveu do Hilaire Belloc, vocês vão ver a presença dele na vida do Belloc depois que ele perde a Elodie, ajudando o Belloc até com as crianças, a cuidar dos filhos e, enfim, uma outra figura fascinante do intelectual do catolicismo inglês do século passado, um escritor também do distributismo, o padre Vincent McNabb, muito preocupado pela população pobre inglesa. Diz o padre Vincent McNabb ao Barron: entramos no grande templo da verdade, a Igreja de Deus, por duas portas, a da sabedoria e a da beleza. Sou levado a crer que a porta estreita é a da sabedoria e que a porta larga, pela qual entram milhões, é a da beleza. A Igreja mantém essas portas sempre abertas, acolhe de tempos em tempos os raros filósofos e pensadores que a crucificam pelo seu pensamento, mas acolhe constantemente a multidão inumerável que a procura pela sua cor, pelo seu canto e pelo seu sorriso, do mesmo modo que procura o calor e a luz do sol da primavera. Creio que o caminho da beleza é o caminho mais sábio, assim como é o mais largo. É o caminho mais perfeito, o caminho particular de Deus, o caminho de Deus para si mesmo. O pecado é feio, é triste.
Então a verdadeira beleza, que nas palavras do padre Vincent McNabb é o caminho de Deus para si mesmo, é um caminho que não é incompatível com a ascese, porque se nós praticamos a ascese e a penitência, é para que nós também sejamos melhor capazes de ver a beleza de Deus. E esse é o caminho da beleza que talvez alguém com uma vida extremamente sofrida, dolorosa, já consegue ver mais diretamente. Como esses milhões de sofredores de que fala o padre Vincent McNabb. E aí diz o Barron, citado pelo Shen, ao ler isto, refletia sempre que muitas almas, sobretudo em um país protestante, consideram admiradas, e às vezes com inveja, essa porta larga, esse caminho do sol. Mas se perguntam se esse caminho e se essa porta serão os da verdade. E para chegar a essa convicção às vezes levam anos, num longo suplício. Outros não chegam nunca até aí, mas permanecem convencidos de que tanto a porta como o caminho são um belo conto de fadas, uma vã miragem. A impressão de que aquilo é bom e bonito demais para ser verdade. E uma afirmação triste e pessimista de que no fim a verdadeira realidade é feia. Mas não, isto aqui, esta beleza mostrada na visão sacramental da realidade, que portanto se traduz tanto nas obras artísticas católicas, quanto na liturgia, quanto na construção das igrejas, no canto. Tudo isso é a verdadeira realidade, a beleza de Deus. Manifestações humanas de beleza para a beleza de Deus. E é com essa ideia que o Barron escreve seus romances, essa beleza que ele quer mostrar, porque a transparência de mostrar o verdadeiro combate, a verdadeira luta por trás dos acontecimentos cotidianos, essa linha transparente da switch upon the thread, é que na verdade é uma beleza por baixo, é uma beleza escondida por trás dos acontecimentos cotidianos. Uma beleza escondida por baixo dessas tragédias surdas, prestes a explodir. E o Maurice Barron quer mostrar exatamente isso, essas diferentes camadas da vida humana, com descrições de acontecimentos cotidianos, que revelam sofrimentos, mas sofrimentos que por sua vez revelam a beleza do desejo humano por Deus e da atuação da providência de vida da vida, da providência divina na vida daquelas pessoas. Tá? E a cruz também esteve muito presente na vida do Maurice Barron, sobretudo no fim dela, com o mal de Parkinson. Né? Ele escreve, quando ele foi logo no início da doença, ele escreve um poema muito bonito, né? Que o seu corpo é um brinquedo quebrado, que já não pode ser consertado, mas a sua alma é um brinquedo eterno, intocável, sempre pronto para a alegria diante de Deus. Depois eu vou procurar esse poema, eu vou colocar na descrição para vocês. Leiam esse poema e pensem no mal de Parkinson de que ele estava sofrendo, que estava deteriorando o seu corpo, não é? Às vésperas da guerra de 1939, que previra, diz o Louis Shen, Maurice Barron foi atingido pela doença quando residia em sua encantadora mansão em Rottingdean, perto de Brighton. André Maurois visitou-o em junho de 1940, pouco depois da derrota francesa, e conta em suas memórias. Sofrendo de paralisia agitante, tremia tanto o Barron que o leito chegava a balançar. Imagine isso. Em seu ombro pousava um pássaro das ilhas, de cores vivas, era um canário, chamado Dempsey, que era o bichinho de estimação que acompanhou o Barron no fim da sua vida. O tremor que sacudia o pássaro misturava as cores e produzia uma imagem iridescente e confusa. Como de Alain, como de Bergson, o espírito de Barron estava intacto. Segundo o seu costume, falou de coisas agradáveis, poéticas e frívolas, para terminar bruscamente com um pensamento religioso e profundo. E a partir daí, ele foi transportado em seguida para o castelo da Lady Lovat, castelo de Beaufort. E aí comenta Louis Shen, nesse castelo onde por toda parte se lê a divisa francesa, Je suis prêt, estou pronto, como Abraão respondendo a Deus.
que parecia responder à voz interior daquele cristão crucificado como seu mestre. O fim da vida de Maurice Barron foi um caminho no Calvário. Diz o Shen, eu vou ler essa última parte. Como eu lhe tivesse escrito pouco depois da libertação da França, enviou-me esta curta mensagem, assinada a lápis por mão trêmula. Obrigado por sua carta. Estou doente, de cama, mas vou bem. Vemos aí o estoicismo cristão, representado por um alto e perfeito exemplo. O que ele chama de estoicismo cristão é santidade. Pouco a pouco, Maurice Barron parecia desligar-se dos acontecimentos deste mundo, exceção feita aos relacionados com as pessoas que o cercavam de perto. Pelos seus próximos, de sangue e de coração, manifestou uma simpatia, uma afeição extremas. O problema da agonia do mundo, à véspera de sua própria agonia, ele o confiou como seu próprio destino, a boa vontade do Criador, confiança na providência. Logo se queixou de não poder mais rezar, e, entretanto, preocupava-se com orações. As de Carlos Magno, de Santa Teresa d'Ávila e do Padre Perreive eram-lhe preferidas entre todas. A amiga que o assistiu em seus últimos dias consolava-o dessa impossibilidade e concitava-o a repetir seu nome, a Deus. Foi assistido nos últimos momentos por um redentorista canadense, o Padre Maguire. A 14 de dezembro de 1945, extinguiu-se docemente, depois de confortado pelas preces da igreja. O religioso, de pé, à sua cabeceira, recitou então o Magnificat. E assim findou a vida de Maurice Barron. Concluindo o seu ensaio, o Liu Shen fala da visão sacramental de Maurice Barron. Vejam só esses últimos parágrafos que são excelentes. Não tem como eu parafrasear isso aqui, eu tenho que ler. A forte impressão que nos deixa a obra romântica de Barron é de que a verdadeira vida não é esta agitação exterior a que tantos romancistas limitam sua observação. Ela está nas almas. Suas descrições espiritualizadas por matizes diáfanos, como as telas dos primitivos italianos, atingem uma nitidez perfeita e irradiam naturalmente o seu encanto, um encanto quase indefinível. A riqueza do cenário parece existir nessa obra somente para melhor explicar os seres, tornar mais precisas as suas infinitas delicadezas e refletir, de certo modo, a beleza da obra do Criador. Essa é a beleza que está por baixo dos acontecimentos cotidianos, e por baixo da tragédia do pecado. Sua arte, toda em nuances, é das mais aristocráticas: composição musical, pudor, fidelidade. A descrição de Maurice Barron não conseguiria dissimular, por muito tempo, que sua obra é inteiramente católica. Porque tem uma visão sacramental, uma visão da beleza fundamental de toda a criação, e especialmente da vida humana. A presença de Deus na vida humana. Por isso que o Barron, um nível artístico altíssimo, dos maiores do século XX, conseguindo equilibrar a tensão entre a narrativa, a descrição, a dramaticidade e a narrativa, fez nas suas obras. É por isso que tantos grandes escritores o admiraram. Esse é o Maurice Barron, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo.